Aleluia. Não sei porque que ela falou do lencinho, não entendi, Esther. Vocês sabiam que a Esther antes do revisão era Jennifer, né? Aí Deus transformou e virou Esther. É uma história que eu conto vocês depois, né? Que bênção. Boa noite, igreja gloriosa do Senhor Jesus. A graça e a paz do nosso Deus, amém? Boa noite para você que nos acompanha de casa, que o Senhor te abençoe e que você possa também receber um pouco desse ambiente aqui da igreja, amém, queridos? Que bênção. Tem alguém que está com frio, gente? Deixa eu ver. Está com frio? Algumas pessoas estão com frio, se puder abaixar o climatizador, são meus parceiros aí do frio, eu também sou frienta. Aleluia, que bênção. Queridos, antes de você se assentar, eu só queria reforçar, Esther já disse aqui, mas eu queria reforçar. Muito importante, o nosso café com membros vai acontecer agora no próximo domingo, aqui na nossa igreja, às 9 da manhã, amém? Como o pastor disse, como eu sei se eu posso vir? Você se considera membro dessa igreja? Então você está muito mais do que convidado, você será muito bem-vindo. Amém? Aleluia. Antes de se assentar, dê um abraço aí, caloroso nesse irmão que está do seu lado, o irmão que está na frente, está atrás, do outro lado. Isso, fala, que bom que você veio, que bom que você está aqui. Que bênção, que bênção. Glória a Deus, nós temos várias pessoas nos acompanhando de casa, os nossos conteúdos, as nossas lives têm alcançado milhares de pessoas. Então você que está aqui, querido, mande o link aí, já está no YouTube, o pessoal sempre manda lá no nosso grupo também. Mande o link para um familiar que não veio, para um amigo, para que ele também possa acompanhar a palavra. Amém? Amém. Que bênção, glória a Deus. Agora eu que vou perguntar ao pastor, falei tudo? Hoje a gente inverteu o que eu sou. Ele mandou uma lista, não fala tudo isso. Falei, pronto, não vou pregar. Já falei da reunião. Maravilha, que bênção. Queridos, feche os seus olhos. Quero te convidar a colocar a sua Bíblia sobre o seu coração. Existe uma expectativa muito grande no meu coração. Todas as vezes que eu entro por aquela porta, existe uma expectativa do que o Senhor vai fazer, do que Ele vai falar, do que Ele vai fazer na minha vida. Enfim, eu gostaria que, se você ainda não gerou essa expectativa, talvez você veio direto do trabalho, talvez você teve um dia cansativo, eu quero te convidar a gerar agora essa expectativa. Fala com o Senhor, Senhor, eu abro meu coração, eu abro a minha mente, eu quero, ó Deus, e eu preciso ouvir a sua voz. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar, ó Deus, com cada pessoa que aqui está, com cada pessoa que nos acompanha de casa. Meu Pai, que nós possamos ouvir a voz do Senhor de forma individual, de forma única. Que o Senhor, Deus, possa falar conosco nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Abre a sua Bíblia comigo em Salmos, capítulo 119. Salmos 119, 105. 119, 105. Nós vamos ler aqui o capítulo mais longo da Bíblia, tá, gente? Esse capítulo tem 176 versículos, salvo engano. Então, ele é o mais longo, mas eu sei que você gostaria muito de passar a noite aqui comigo lendo esse capítulo todo, sim ou não? Amém. Que falsidade, meu Deus. Mas nós leremos apenas esse versículo. A palavra de Deus nos diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Olha para o seu irmão e fala assim: a palavra de Deus serve como lâmpada, aponta para os pés dele e fala assim, que ilumina seus pés, e também serve como luz, faz assim para ele, para os seus caminhos. Quem recebe essa palavra, diga amém. Interessante, porque gerando a palavra dessa noite, gerando esse momento, gerando esse culto, me veio algo muito simples, mas fundamental. Nós muitas vezes, né, quando eu vou pelo menos preparar a palavra, eu gosto de orar falando, Senhor, me dê... Quem além de me ler a Bíblia pedindo uma revelação que ninguém nunca teve? Gente, olha aí, nós somos meio mimados, né, diante de Deus. Deus me fala o que ninguém nunca ouviu. Mas muitas vezes o nosso Deus nos fala coisas muito simples e por serem simples, muitas vezes nós ignoramos. É interessante porque quando uma criança começa a andar, quem já viu uma criança dando os primeiros passos? Deixa eu te ver. Quando uma criança começa a andar e ela começa a achar que ela já anda, ela tem um desejo que é correr.
Eu brinco lá em casa falando que meus filhos até hoje não aprenderam a andar. Eles aprenderam a correr. E eu não sei como contê-los muitas vezes. Mas a nossa ansiedade pelo complexo, por aquilo que nós não conhecemos, é tão grande que muitas vezes nós ignoramos os pequenos passos. E esse versículo, eu diria que, se nós sairmos daqui nessa noite, olha nos olhos do seu irmão e fala assim: se você sair daqui hoje com esse texto gravado no seu coração. Agora olha para ele com cara assim de quem está muito convicto do que está falando. Faz cara de convicto aí. Ó, irmão, essa é a sua cara de convicto? Fala, nem eu estou acreditando. Faz uma cara assim de quem está acreditando mesmo. E fala com ele assim: a sua vida será muito diferente a partir de hoje. Amém? E é interessante porque esse texto muito singelo, muito simples, mas muito poderoso. O salmista, que não sabemos quem escreveu esses salmos, alguns estudiosos acreditam ser Davi, pelo amor que Davi tinha pela palavra de Deus, e esse texto fala muito acerca da palavra de Deus. Outros acreditam que era Esdras, mas não se tem ali um consenso de quem realmente escreveu Salmo 119. Mas fato é que aqui o autor desse texto, ele fala assim: lâmpada para os meus pés é a sua palavra. E é interessante porque na época não existia a CEMIG, não existia a energia elétrica como nos dias de hoje. Mas na época que esse texto foi escrito, as pessoas caminhavam segurando uma lamparina. Quem aqui já viu uma lamparina? Um lampião, tem outros nomes, né? Mas uma caixinha assim com uma luminária ali, ou não é, dona Eliana? Uma vela. Quem nunca aqui acabou a luz da sua casa e acendeu uma vela, gente? Pelo amor de Deus, não é possível. Minha casa vivia cheia de vela, era estranho, inclusive. Minha mãe enchia de vela quando acabava a energia. E o salmista está dizendo assim: a palavra de Deus é a lâmpada, é a lamparina, é o lampião, é a vela nos dias escuros que ilumina os meus pés. Quem aqui já levantou de madrugada e com muita preguiça de acender a luz ou com medo de perder o sono por causa da luz, já foi no banheiro no escuro? Deixa eu te ver. Olha aí. Agora, quem aqui teve dificuldade de acertar até o banheiro? Você fica assim, tem coisa, ainda mais quem tem criança em casa, sempre tem um brinquedo escondido no lugar que você não vê, sim ou não? Você sai tropeçando, aí você não quer perder o sono, por isso você não acende a luz e você acaba tropeçando e faz barulho, aí o sono vai embora. É ou não é assim, gente? Só quem já tentou caminhar no escuro consegue entender a complexidade, por mais que pareça simples, de um texto como esse. O salmista diz assim: a palavra de Deus, ela é a luz que ilumina os meus pés. Naquela época eles andavam com lampião, né, uma lamparina, e andando de acordo com o que a luz ia mostrando. E quando nós colocamos a palavra de Deus nessa posição de luz para os nossos pés, ouça, o que o salmista está dizendo é: a palavra de Deus é suficiente para iluminar as minhas decisões no hoje. Como assim? Quando você está caminhando no escuro e você tem ali, eu sei que aqui tem algumas pessoas que gostam de pescaria, igual o Marcos, né? Você tem ali uma lanterna no meio do mato, em tudo escuro. Você só consegue enxergar até onde a lanterna clareia para você, sim ou não? E é exatamente isso que o salmista está dizendo. Ele está dizendo assim: a palavra de Deus é essa lanterna que me dá a capacidade de dar um passo após o outro, de acordo com aquilo que a palavra de Deus me mostra. E aqui está a resposta para as muitas dúvidas que muitas vezes eu e você temos. Quantas vezes nós ficamos assim: Deus, o que eu faço? Fala comigo, ó Senhor, e agora? E o que o salmista diz é: se você tiver pautado na palavra de Deus, se você conhecer a palavra de Deus, ela vai ser suficiente para iluminar os seus pés e você vai poder viver um dia após o outro, tomando uma decisão, tomando outra decisão, e o seu caminho será iluminado pela palavra do Senhor. Querida, essa palavra está sobre a sua vida, em nome de Jesus. Você não vai tropeçar nas armadilhas da vida. Olha, você não vai cair em ciladas, em armadilhas. Você não vai ser enganado, você não vai ser confundido, porque a luz do Senhor, a palavra dele, irá iluminar os seus pés, e você vai pisar com clareza, você vai pisar com certeza, você não vai ter dúvidas, medo, insegurança, porque você está pautado na luz que é a palavra do nosso Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
E é interessante, e eu vou ficar apenas nesse versículo, eu tinha outro texto, talvez eu traga em um outro momento. Mas é interessante que a Bíblia fala do hoje, da lâmpada que clareia os meus pés, para que eu possa ver onde eu piso hoje. Mas a Bíblia não para por aí. A Bíblia diz que também ilumina o meu caminho. Querido, a palavra de Deus é suficiente para o hoje, diga aleluia. E também para iluminar o seu futuro, o seu caminho. Olha, em nome de Jesus, seus sonhos, seus projetos, o que você almeja para sua casa, para sua família, terá a luz de Deus e você não será confundido, você não terá medo do amanhã, você não terá ansiedade, porque você tem certeza que a luz de Deus está iluminando o seu caminho e você irá pisar em terra firme, você irá ver onde você está pisando, porque o Senhor não te deixará confundido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria muito ter mais tempo, porque tem um outro versículo que eu amo ainda mais que esse, que fala sobre a Bíblia. Eu vou apenas citá-lo. Não precisa abrir, mas se você quiser anotar para ler em casa. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Esse versículo de 2 Timóteo deixa muito claro que a Bíblia não é um livro comum. E aqui, quando eu falo de palavra de Deus, a palavra de Deus que nós temos hoje nas nossas mãos, de livre acesso, é a Bíblia. E é interessante porque esse versículo fala: a Bíblia foi completamente inspirada por Deus. Quem aqui estava diante do Mar Vermelho quando ele se abriu, gente? Ninguém. Quem aqui estava lá quando Lázaro ressuscitou? Nenhum de nós. Mas tiveram pessoas, homens inspirados pelo Espírito Santo, que assistindo tudo aquilo, escreveu esses relatos para que você e eu pudéssemos ler e crer. É interessante porque eu não sei você, mas eu sou apaixonada com as palavras que o Senhor nos dá nesse culto, no culto de domingo. Eu venho e falo: meu Deus, o que Deus vai falar comigo hoje? E eu anoto, eu fico... Às vezes eu passo a semana pensando na palavra de domingo. Quem além de mim, gente? Eu passo para ver, nossa, meu Deus... Já pensou se você pudesse diariamente ter uma palavra como essa na sua vida? Espera aí, eu vou sair para trabalhar e eu sei que o meu dia, minha agenda está lotada. Deixa eu ouvir uma palavra antes. Quem gostaria além de mim, gente? Espera, eu tenho... Diariamente nós temos decisões a tomar. Quando falamos sobre decisão, geralmente nós pensamos na decisão de casar ou não, na decisão de ter filho ou não, na decisão de qual empresa eu vou trabalhar. Não. Diariamente você decide a hora que você vai acordar, o que você vai comer. As mulheres, então, que roupa vai vestir. Os homens eu sei que não tem muita dificuldade. O primeiro que tiver na gaveta, eles são práticos e pega. Sim ou não, homens? Mas você tem que tomar várias decisões no seu dia a dia. Decisões pequenas, mas que podem impactar o seu futuro. E o que eu quero dizer é que para cada decisão que você precisa tomar, existe uma palavra de Deus pronta a iluminar os seus pés, a clarear seu caminho, disponível. Só que nós muitas vezes não acessamos. É interessante porque diversas vezes que nós lemos a Bíblia, nós encontramos, por exemplo, em Mateus 4, como que Jesus vence a tentação, gente? Como que é? Com a palavra de Deus. O diabo fala assim: ai, mas transforma essas pedras em pães e come. E aí Jesus fala: nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que sair da boca de Deus. Como que você combate as tentações da vida? Como que você combate o pecado? Como que você combate as armadilhas da sua mente, das suas emoções, que vivem talvez te falando mentiras que você muitas vezes acredita? Com a palavra de Deus. Mas como eu vou combater se eu não conheço a palavra de Deus? Querido, eu quero dizer que a Bíblia é o maior presente, o maior tesouro que Deus deixou para nós. Eu quero ouvir um amém. Só que muitas vezes está tão de fácil acesso que nós nem valorizamos. E eu quero dizer, comece a valorizar mais a sua Bíblia. Comece a ler a sua Bíblia diariamente. E não é abrir como um biscoito da sorte, tá, gente? Tem crente que não desce igreja, diga aleluia. Oh Deus, tu sabes. Tem crente, eu tinha uma amiga cristã, que ela era muito engraçada. Ela falava assim: espera aí, deixa eu ver o que Deus tem para dizer. Abri a Bíblia, olha aqui. Eu falava: o dia que você cair em Judas suicidou,
Não vem falar comigo depois. Eu brincava, isso que eu falava, você fica lendo a Bíblia igual um biscoito da sorte, o lugar que abrir isso. Não, tenha relacionamento com a Bíblia. Isso é importante porque quando você enfrentar momentos difíceis, a Bíblia nos diz, traga à memória o que traz esperança. Você vai lembrar desse versículo e você vai começar a se lembrar de tudo aquilo que te traz esperança, de tudo que Deus já fez, de onde Deus te tirou. Quero ouvir um aleluia. Mas como eu vou acessar essas coisas se eu não conhecer a Bíblia? Se eu não acessar a Bíblia? Querido, eu gostaria muito de ler tudo o que eu tinha para ler, os outros textos eu não vou conseguir, infelizmente, talvez eu continue essa palavra em um outro momento. Mas olha, é importantíssimo que nós possamos entender o poder que a Bíblia tem. A Bíblia, eu conversava com o pastor sobre a Bíblia, e a gente conversa muito sobre a Bíblia, às vezes a gente fica até 3, 4 horas da manhã falando da Bíblia, e aí ele me fez uma pergunta muito interessante que eu queria te fazer nessa noite. O pastor falou comigo assim, o que é a Bíblia para você? E eu quero te fazer essa pergunta, o que é a Bíblia para você? Para uma pessoa, a Bíblia, ele vai falar assim, a Bíblia é um manual. Para outra, ele vai falar assim, não, a Bíblia é a história da criação. Não sei, mas qual é a revelação que você tem do livro chamado Bíblia? Você precisa ter uma resposta para essa pergunta. O que a Bíblia significa na sua vida? Qual é o impacto da Bíblia na sua vida? Se não existisse a Bíblia, que é a palavra de Deus, como seriam as nossas vidas? A Bíblia te ensina a ser marido. Eu conversava com uma pessoa um tempo atrás, eu falei para ela assim, olha, a vida foi dura com você. E a vida não te ensinou a ser mãe, não te ensinou a ser esposa, você não teve referência, exemplos, você vai precisar aprender talvez da forma mais difícil, você vai precisar aprender aqui. A Bíblia nos ensina a ser esposa, a Bíblia nos ensina a ser maridos, a Bíblia nos ensina a enriquecer. Sabia que na Bíblia tem mais textos falando sobre riquezas do que salvação? Algumas pessoas até fecham o coração quando ouvem isso. Mas o pastor deu uma mentoria na sede que eu achei fantástica. E ele falou assim, olha, a Bíblia fala muito mais sobre dinheiro do que salvação, porque sabe que o mau relacionamento com o dinheiro pode tirar de nós a salvação. Eu falei, é isso. Com certeza é isso. E é interessante porque existem vários ímpios, pessoas que nem creem em Deus, vários coaches por aí. O pastor lê muito sobre finanças, tem um estante enorme de livros lá em casa. E é interessante porque a maioria desses livros não são de pessoas cristãs, mas todos usam a Bíblia como ferramenta para enriquecer. E o crente não dessa igreja, diga aleluia. E o crente não usa a Bíblia como ferramenta na sua vida. Querido, que a partir de hoje você possa ter uma visão diferente da Bíblia. Talvez você está aqui e você fala assim, pastora, mas eu leio a Bíblia e não entendo nada. Mas é confuso. Você ora antes de ler, porque a Bíblia é um livro espiritual. Não adianta eu querer ler a Bíblia como uma revista Veja, porque não vai funcionar. Antes de ler a Bíblia, eu falo, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Me deixa ouvir a sua voz. E pegue um texto ali, se você nunca leu a Bíblia, que ele não comece por Apocalipse, vai ficar maluco. Comece por Mateus. Olha ali o nascimento de Jesus, os milagres de Jesus, a crucificação. Comece por ali. E antes de ler, ainda que você leia um capítulo por dia, é o que eu posso, tá bom, mas faça isso como rotina diária. E eu tenho certeza que Deus vai te dar respostas para muitas dúvidas que você tem. Na Bíblia tem respostas do meu passado, de onde eu vim. Quando eu tenho entendimento da criação, eu entendo que a minha vida começou muito antes de ser no ventre da minha mãe. A Bíblia diz que Deus soprou na narina do homem. Então eu vim de dentro de Deus, a minha essência é Deus. Quando eu entendo isso, acabou a minha crise de identidade. Acabou minha crise porque minha mãe não me queria, porque meu pai me rejeitou, porque meu irmão não queria que eu nascesse. Acabou a crise. Eu resolvi o meu passado entendendo por que realmente eu nasci. E quando eu entendo a Bíblia no hoje, eu entendo o que Deus espera de mim hoje. A mulher que Deus espera que eu seja, a mãe que Deus espera. Lá está tudo. Lá fala como ser mãe, como ser esposa, como ser filho, como ser homem, como ser marido, como enriquecer, como vencer enfermidades. A Bíblia fala de tudo. E muitas vezes, pessoas não dessa igreja batem cabeça por não saber onde estão as respostas. Querido, eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar. Talvez você tenha andado confuso. Talvez você está aqui nessa noite e você está preocupado, ansioso.
com incertezas, com medo, com inseguranças. O que vai ser do meu futuro? Qual profissão escolho? Eu caso ou não caso? Eu tenho filho ou não tenho? Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou depois dessa vida? Igreja é para mim mesmo ou não? Ministério, eu tenho chamado ou não? Deus tem promessa na minha vida ou não? Se tem, quais são? São tantos questionamentos que nós temos. E eu quero dizer que as respostas para esses questionamentos já existem. E elas estão muito mais perto do que você imagina. Comece um propósito com Deus. Fala, Senhor, todos os dias eu vou ler, 2 capítulos de Mateus. E eu peço que o Senhor me dê revelação. Querido, quantas vezes em momentos difíceis da minha vida, quantas vezes eu estava no hospital com a minha mãe, numa situação crítica, complicadíssima, que eu não tinha nada a fazer, eu pegava a Bíblia para ler e Deus falava comigo coisas simples, mas que me trazia força, conforto. Eu me lembro, inclusive, de um texto que tem em Jó, se eu não me engano, Jó 42, salvo engano, que a primeira parte do versículo, eu estava em um dia muito difícil, fazendo os exames com a minha mãe, e as notícias eram as piores possíveis. E eu lembro que lendo esse texto, tem um versículo que diz: há esperança para a árvore. Ainda que ela seja cortada, o Senhor a fará brotar de novo. E eu me apeguei a esse texto, mas como tudo que eu tinha naquele momento. E eu enxuguei as lágrimas, eu recebi força, e eu coloquei um sorriso no rosto, eu enchi minha mãe de fé, de esperança, vai dar certo, Deus. E eu fui para o culto à noite, isso era uma terça-feira. Fui para o culto à noite e ainda preguei sobre isso. Eu recebi de Deus a força que eu precisava. Existem muitas pessoas que saem da presença de Deus, porque não sabem o canal que tem de força, que é a palavra dele.